Transformando desvantagens em vantagens competitivas. Fala pessoal, quem aí já sentiu que as desvantagens da vida pesam mais que as oportunidades? Eu sei que já. A gente tende a ver nossas limitações como obstáculos intransponíveis, algo que nos impede de crescer ou avançar. Mas hoje eu quero te mostrar como isso é uma questão de perspectiva. Nesse vídeo vamos ver como as desvantagens percebidas podem ser transformadas em vantagens competitivas. Eu vou compartilhar histórias e exemplos práticos de como uma simples mudança de visão pode virar o jogo ao seu favor. Preparados? Então, vamos nessa. 1. A importância da perspectiva limitante ou oportunidades. O que diferencia uma vantagem de uma desvantagem é a maneira como você olha para ela. Muitas vezes, o que parece ser um obstáculo intransponível para uma pessoa pode ser a base para uma inovação ou oportunidade para outra pessoa. Isso se resume à perspectiva, a maneira como você olha e enxerga a sua realidade. Por exemplo, pense em pessoas que cresceram em ambientes difíceis, com poucos recursos financeiros ou em áreas de conflito. Algumas dessas pessoas veem suas origens com um peso, mas outras usam isso como motivação para criar soluções inovadoras ou até desenvolver um desejo inabalável de sucesso. O ponto-chave aqui é as limitações podem ser o trampolim para a inovação. Exemplo de número 1, Richard Branson e a dislexia. Um exemplo clássico é o do bilionário Richard Branson. Sabia que ele tem dislexia? Quando jovem, ele lutou muito contra essa condição. Muitos diziam que ele não iria longe porque não conseguia acompanhar a leitura tão rápido quanto os outros coleguinhas. Mas Branson não deixou se abater e isso não o impediu. Pelo contrário, ele transformou suas desvantagens em uma vantagem. Ao invés de se concentrar nas dificuldades da dislexia, ele desenvolveu uma forte capacidade de simplificar as coisas e uma mentalidade criativa que o ajudou a construir um dos maiores impérios empresariais do mundo, o Grupo Virgin. A moral da história: ele usou sua fraqueza como base para se destacar. Sua dificuldade com detalhes o fez se concentrar no macro, no que realmente importa para um negócio. Isso permitiu que ele pensasse grande e se destacasse como um visionário. Exemplo de número 2, Sara Blakely, o erro como um caminho. Outro exemplo incrível é o da Sara, a fundadora da Spanx. Ela enfrentou diversas desvantagens antes de criar o seu primeiro império de shapewear. Ela não tinha experiência na indústria da moda, não tinha treinamento formal em negócios e o seu setor era dominado por grandes marcas. Mas foi justamente essa falta de experiência que se tornou sua maior vantagem. Ela trouxe uma nova perspectiva e uma abordagem diferente para um mercado estagnado. Quando as grandes empresas faziam mais do mesmo, ela identificou um problema que ninguém mais via. Seu diferencial veio de sua visão de fora, da sua determinação e em não ver o fracasso como um obstáculo, mas sim como parte do processo. 4. Como identificar suas desvantagens? Ok, você pode estar se perguntando, tá bom, Melk, mas como eu posso identificar minhas desvantagens e transformá-las em algo positivo? O primeiro passo é tomar consciência de suas limitações. Faça uma análise sincera de si mesmo, identificando as áreas onde você sente-se desafiado. Pode ser algo físico, uma limitação financeira ou até mesmo uma característica de personalidade. Muitas vezes, as desvantagens vêm de coisas que estão fora do nosso controle, como circunstâncias da vida, condições financeiras, o lugar que você nasceu. O que você precisa fazer é reconhecer esses pontos
e mudar a forma como você os enxerga. 5. Transformando desvantagens em vantagens. Estratégias práticas. Agora que você identificou suas desvantagens, como você pode usá-las a seu favor? Aqui vão algumas estratégias. Estratégia de número 1. Use a limitação como fonte de inovação. Quando você é forçado a trabalhar dentro de restrições, é aí que a sua criatividade floresce. Pense nas startups com poucos recursos que acabam sendo muito mais inovadoras, muito mais produtivas que empresas grandes que por vezes são lentas e burocráticas. 2. Desenvolva a resiliência. Uma desvantagem constante faz com que você desenvolva uma habilidade essencial para o sucesso, a resiliência. 3. Encontre um nicho. Muitas vezes suas desvantagens podem te levar a mercados ou nichos que não foram explorados. As pessoas que são consideradas diferentes geralmente encontram oportunidades em áreas que os outros não veem. 4. Mude a narrativa. Muitas vezes o problema não é a desvantagem em si, mas a história que você conta sobre ela. Mude sua mentalidade e veja sua desvantagem como uma vantagem em potencial. Se você tem um ponto fraco, talvez isso possa ser uma área de especialização que outras pessoas nem sequer consideraram. 6. Exemplo de número 3. O caso Airbnb. Vamos falar do Airbnb. Quando Brian Chesky e seus cofundadores começaram a empresa, eles enfrentaram uma desvantagem gigantesca. O mercado de hospedagem e de hotelaria era dominado por gigantes, hotéis e resorts gigantescos. Eles não tinham a estrutura, o capital ou a experiência dessas grandes corporações. Mas em vez de ver isso como uma desvantagem, eles encontraram uma nova maneira de pensar sobre hospedagem. Ao invés de competir diretamente com os hotéis, eles criaram uma solução alternativa que beneficia tanto os anfitriões quanto os hóspedes. E hoje o Airbnb é uma das maiores empresas na indústria de viagem e na indústria de hotelaria. O que eles fizeram foi transformar sua falta de recursos em um novo modelo de negócio, onde as pessoas comuns poderiam alugar suas casas para viajantes. De desvantagem à inovação. 7. Mentalidade de abundância. Enxergar as oportunidades. Transformar desvantagens em vantagens exige uma mentalidade de abundância. Essa mentalidade não vê limitações como o fim do caminho, mas como um ponto de partida. Quando você acredita que há sempre uma solução, uma maneira de melhorar, você abre portas que antes pareciam trancadas. Por exemplo, ao invés de pensar, eu não tenho dinheiro para começar o meu negócio, mude para o que eu posso fazer agora com os recursos que tenho à minha disposição. Essa mudança de mentalidade é fundamental para transformar desvantagens em vantagens. 8. O poder da perseverança. Transformar desvantagens em vantagens não é algo que vai acontecer da noite para o dia, É preciso perseverança muitas e muitas vezes. Você vai tropeçar, enfrentar barreiras e se sentir fracassado. Mas é nesse processo que você desenvolve a verdadeira força. Quanto mais você persevera, mais você aprende e mais suas desvantagens se tornam sua força motriz. Conclusão. Então, galera, o segredo para transformar desvantagens em vantagens competitivas está em mudar a perspectiva. Tudo começa na maneira como você enxerga suas limitações. Elas não são o fim do caminho, entendam isso, por favor. São oportunidades disfarçadas, esperando para serem descobertas. Eu quero que você termine esse vídeo com uma pergunta na cabeça.
Quais são minhas desvantagens e como eu posso transformá-las em oportunidades? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber o que vocês estão pensando. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.